Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, you're wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Boa noite, meus amados irmãos, amigos, queridos irmãos em Cristo. Aqui estamos mais uma vez para apresentarmos culto de adoração ao nosso Deus e Pai. Eu quero dizer aos irmãos que este culto está sendo gravado. Estamos, por necessidade, fazendo isso. Dentro de poucos dias teremos resolvido esta questão. E os nossos cultos às terças-feiras voltarão a ser ao vivo. Mas de qualquer maneira estamos gravando com pouca antecedência e esperamos que juntos possamos adorar ao nosso Deus e Pai nesta noite de terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. Nós vamos entoar o
hino de número 210 do cantor cristão. Este hino tem como título Cristo te chama. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para os aniversariantes desta semana, são apenas 2 os que temos aqui. Dia 27/8 estará aniversariando, aliás, hoje, dia 27, está aniversariando Renato Peixoto, papai do nosso irmão Rodson Peixoto. E no dia 31 estará aniversariando o Lucas Faria, que é neto da nossa irmã Marolina, filho do Silvio, a quem nós enviamos o nosso abraço. Esperamos que Deus possa abençoar abundantemente a vida do Lucas. Estará completando, creio que 11 anos. Que Deus possa derramar as suas bênçãos sobre a vida do Lucas, do seu papai, da avó e de todos os queridos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essas 2 vidas preciosas, e depois estaremos entoando o cântico Descansarei. Oremos, irmãos. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para apresentarmos este culto de adoração, culto de louvor, culto de gratidão, culto e reconhecimento por tudo quanto tens realizado em nossa vida, em nosso favor. Somos-te gratos pelo bem maior que temos, que é a salvação, através de Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós na cruz do Calvário. Pai, pedimos que recebas o culto que a Ti prestamos nesta noite, como preito sincero da nossa gratidão, e que ele possa chegar ao trono da Tua graça, e que o recebas e, ao mesmo tempo, nos abençoe de maneira tão grande, através do Teu Espírito, que os nossos corações sejam movidos para vivermos uma vida mais íntima, uma vida de maior santidade, uma vida de mais intimidade contigo. Abençoa-nos mais uma vez neste momento de culto. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e a massa erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. O texto que escolhemos para esta noite está no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. É um capítulo longo, por isso não vamos ler inteiro, vou ler apenas alguns versículos. Depois os irmãos e amigos poderão fazer esta leitura mais atentamente. Mas eu vou ler no capítulo 4 de Daniel, a partir do versículo 29 até o final do capítulo. Ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei Nabucodonosor, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora cumpriu-se a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Ao fim daqueles dias, porém, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão ou lhe dizer que fazes. Ao mesmo tempo, voltou-me a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu,
porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Que Deus se digne abençoar a porção lida da sua palavra no nosso coração. Nós vamos entoar mais um cântico, Tua graça me basta, e depois nós vamos meditar no texto lido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que de mim
Diante do texto lido, amados irmãos, eu quero falar-vos nesta noite sobre o tema desistir não é opção. Desistir não é um verbo presente na etimologia divina. Por outro lado, a graça de Deus é soberana e persistente. O chamado de Deus é irresistível. O texto que lemos nos mostra a luta de Deus pela salvação de Nabucodonosor. Na verdade, este parecia um caso perdido, como muitos há por aí. Muitas pessoas que imaginávamos nunca se dobrariam diante do poder de Deus e de sua soberania, um dia foram alcançados pelo amor de Jesus Cristo e transformados completamente. Este era o caso de Nabucodonosor. Deus move os céus e a terra para que este soberbo rei se converta e se volte para ele. O livro de Daniel não apenas nos mostra a soberania de Deus na história, revelando que o seu reino domina sobre tudo e sobre todos, mas mostra-nos também que Deus é soberano na busca de cada pecador. Cada ser humano é importante para Deus. Deus não nos trata coletivamente, Deus trata cada um de nós individualmente. E Ele se preocupa com cada um de nós. É óbvio que Deus respeita a vontade humana, mas Ele não desiste enquanto existe esperança para o ser humano. Há vários textos bíblicos que nos mostram esta verdade. Mateus 18:14, João capítulo 6, versículo 40. Em João 17:20, Jesus na oração sacerdotal, na oração que ele faz diretamente ao Pai, ele fala sobre isso. Em Romanos 10, 9-13, Paulo também fala sobre esta questão. Mais à frente ele mostra que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos se salvem. Pedro também fala a esse respeito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus nunca desiste de qualquer pessoa, de ninguém. Ele buscou a humanidade desde os tempos de Noé. Noé pregou 120 anos para que pessoas se convertessem. Ele buscou uma nação, a sua nação Israel, durante muitos séculos. Ele buscou uma grande cidade, a cidade de Nínive. Ele buscou uma igreja, a igreja de Laodiceia. Ele buscou homens individualmente, ele buscou a Tomé, ele buscou a Pedro, ele buscou a mim e ele buscou a você, e ele busca a você que ainda não se entregou a ele. No texto lido, ele buscou a Nabucodonosor, um dos reis mais poderosos que já existiu sobre a face da terra. Mas vamos pensar como isso se deu. Em primeiro lugar, esse texto nos leva a pensar a respeito das iniciativas de Deus para alcançar Nabucodonosor. Isso nos faz pensar que Deus muitas e muitas vezes toma iniciativas para buscar pecadores que estão ao nosso redor, pessoas com as quais convivemos, pessoas que muitas vezes tiveram a oportunidade de ir a um templo, de ouvir uma mensagem, mas não se dobraram diante dele, mas que um dia o farão ou o fizeram. Em primeiro lugar, nós observamos no texto lido que Deus colocou servos fiéis a ele, Deus, na companhia deste homem. É o que nós encontramos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ali estão Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali estão homens que não se dobraram diante
do paganismo, diante das coisas fúteis que a vida colocou-lhes diante de seus olhos. Estão homens que se mantiveram fiéis ao Deus dos céus. E estes homens, de certa forma, eles foram importantes para levar o rei Nabucodonosor a perceber o quão importante é aquele que se volta para Deus. E por isso, quando ele sonha, ele manda buscar Daniel, porque ele sabia que Daniel era um homem de Deus. No palácio de Nabucodonosor estavam, como disse, Daniel e seus 3 amigos. Eles eram jovens obedientes, fiéis e cheios da graça de Deus. Quão bom seria se hoje tivéssemos tantos jovens, milhares, milhões de jovens, que fizessem o mesmo que fizeram Daniel e seus amigos, que fossem fiéis a Deus em todos os momentos da vida. Mas o convívio com pessoas cristãs, com pessoas salvas, por si só, não converte ninguém. Ainda que sejam cristãos excepcionais, como aqueles 4 jovens, isso não é o suficiente para que alguém se dobre diante de Deus. Isso certamente fará diferença, porque o mundo está olhando para nós. O mundo está observando nossas atitudes, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Mas muitas pessoas não se dobrarão diante de Deus só pelo fato de sermos fiéis a Ele. Isso é triste, isso é muito triste, porque as pessoas deveriam olhar para aquelas que foram transformadas pelo sangue de Jesus e deveriam notar a diferença que o Senhor realizou nestas vidas. Em segundo lugar, o texto nos mostra que Deus levou Nabucodonosor a perceber que só o reino de Cristo é eterno, só o reino de Deus é eterno. Isso no capítulo 2. Fica bastante evidenciado naquele capítulo que só o reino de Deus, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um reino eterno, um reino que nunca vai terminar. Se o irmão, se o amigo tiver a oportunidade, leia o capítulo 2, é um capítulo longo, é verdade, mas ele nos mostra com muita clareza como os reinos deste mundo passaram e muitos ainda passarão. Nabucodonosor permaneceu ainda pagão, apesar de ver o que Deus fizera no seu reino através de Daniel e seus amigos. Razão pela qual ele agora está atribulado por causa do seu sonho. Está furioso com os sábios que não conseguiram decifrar o seu sonho. E ele manda matá-los. Só um homem sem Deus pode agir desta maneira. Daniel falou-lhe acerca do reino de Deus que viria e que jamais seria destruído. Nabucodonosor foi levado a contemplar a ruína de sua religião e a confessar que Deus é o Deus dos deuses. Nós observamos isso já no capítulo 2, no versículo 47. Ele ficou impressionado, ele reconheceu que Deus, o Deus de Daniel, era o único Deus verdadeiro. Ele chegou a reconhecer que o Senhor é maior do que qualquer Deus deste mundo. Mas, infelizmente, ele não se converteu. Ele não aceitou ao Senhor como seu Senhor. Logo no capítulo 3, esqueceu-se de sua confissão do capítulo 2. E aí que nós observamos, então, que Deus mostra para Nabucodonosor que só ele, Deus, pode libertar o homem em qualquer circunstância. No capítulo 3, Nabucodonosor fez uma hedionda estátua. Eu falei sobre isso na semana passada, representando a sua figura, essa estátua, e ordenou que todos a adorassem. Perdeu sua convicção anterior de que Deus é o Deus dos deuses. Muito rapidamente ele se esqueceu disso. Agiu em direta contradição às verdades que recentemente confessara. As palavras de sua boca não alcançaram o seu coração.
Infelizmente, hoje isso se repete. Muita gente fica impressionada. A verdade do Evangelho as cativa e entusiasma, mas elas não mudam de vida, elas continuam vivendo da mesma maneira como sempre viveram. E isso é muito triste. Ficam as pessoas inquietas com o que ouvem, mas não dão lugar ao Evangelho. A mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor. Esta era a sua condição no capítulo 3. Sua fúria de homem não convertido levou-o a jogar os 3 jovens na fornalha acesa e aquecida 7 vezes mais. Mas ele pôde ali ver o testemunho de fidelidade desses jovens. Ele teve a visão do Filho de Deus pré-encarnado andando na fornalha juntamente com aqueles 3 jovens. Ele mais uma vez confessa que não há Deus que liberta como o Deus daqueles 3 jovens, como o Deus de Daniel também. Mas Deus é o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego, e não o seu Deus pessoal. Hoje ainda, Deus é o Deus da esposa, é o Deus dos pais, do marido, mas não o Deus pessoal de muita gente. Há muitos que sabem que Deus livra, que Deus salva, que Deus liberta, mas ainda assim não conseguem se comprometer com Ele. E se você que me ouve nesta noite ainda não assumiu um compromisso com Deus, você está agindo como agiu Nabucodonosor e como tem agido tantas pessoas nesses dias. Deus mostrou também a Nabucodonosor que só o Altíssimo, Ele, o Deus dos deuses, tem domínio sobre o reino dos homens. É o que nós observamos neste capítulo 4, na primeira parte. Os versículos 17, 25 e 32 revelam a última ação de Deus para quebrar as resistências de Nabucodonosor. Deus levou este homem à loucura para converter o seu coração, porque Deus não desiste. Desistir para Deus não é uma opção. Deus nunca desistiu de ninguém e não desiste até que não haja mais possibilidade, até que a morte venha. Porque a morte vem e leva muitas pessoas que tiveram todas as oportunidades do mundo, mas não se dobraram diante do Deus eterno. Mas enquanto há vida, Deus busca, Deus vai atrás, Deus não desiste, porque para Ele desistir não é uma opção. E aí nós vamos ver, na sequência do texto, a revelação de Deus para alcançar Nabucodonosor. Em primeiro lugar, nós observamos que o Senhor manda para Nabucodonosor um sonho perturbador. Os irmãos poderão ler sobre este sonho nos versículos 10 a 18 do capítulo 4. Uma árvore no meio da terra, cuja altura chegava no céu, ou ao céu, e era vista até aos confins da terra. Esse é o sonho de Nabucodonosor. Havia nesta árvore, sustento para todos e para os seres humanos viventes que se mantinham sob ela. Um santo que descia do céu deu ordens para derribar a árvore e afugentar todos os animais. Mas a cepa com as raízes deveria ser deixada para ser molhada pelo orvalho do céu, até que se passasse sobre ela 7 tempos. Não sabemos se 7 anos, mas são 7 tempos. O sonho do rei tem uma aplicação pessoal clara, daí o seu temor. Depois desse sonho, o rei fica perturbado. A mensagem central do sonho não era enigmática. É o que nós vemos a partir do versículo 17. Mas o rei fica muito perturbado. E ele então busca os seus sábios mais uma vez, e nenhum deles pode dar a interpretação do sonho. E ele se lembra de Daniel.
Lembra-se que no capítulo 2, Daniel fora capaz não apenas de interpretar o sonho, mas de contar ao rei o sonho que o rei tivera, o que é praticamente impossível para um ser humano. Somente alguém em comunhão perfeita com Deus era capaz de fazer isso. Este era o caso de Daniel e seus amigos. E aí nós vamos observar a interpretação corajosa de Daniel. É o que nós observamos nos versículos 19 a 27 do capítulo 4 que nós lemos. A árvore frondosa que cresceu tornou-se notória, muito grande, poderosa, esplêndida. Era uma referência para o próprio rei. É o que nós observamos no versículo 22. A ordem de Deus para cortar a árvore vem diretamente do céu, como um decreto do Deus Altíssimo, para que o rei pudesse perceber que acima dele estava Deus e que ele não poderia jamais achar que tinha mais poder que o Deus dos céus. O significado do sonho é que o rei será expulso de entre os homens para morar com os animais do campo, como um animal, como um bicho, até que ele reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. É o que nós observamos no versículo 25. E o texto nos mostra que depois que o rei passar por esta humilhação e por todo este quebrantamento, ele então, arrependido, voltaria para Deus. E o próprio Senhor o restauraria da situação triste em que se encontrava. Depois de Daniel interpretar o sonho e o rei se exaltar sobremaneira, nós vamos encontrar o cumprimento fiel daquilo que Deus prometera que faria. Tudo que Daniel falou para o rei aconteceu literalmente. Nabucodonosor, ao invés de se humilhar, ele não atendeu a mais este alerta de Deus. Vejam, Deus não desistiu de Nabucodonosor. Deu a ele mais um alerta, mas ele não se dobrou e por isso foi arrancado do trono, expulso de entre os homens para viver como um animal no campo. O texto é bastante claro a este respeito. Ele nos mostra como foi que Nabucodonosor ficou. E é muito triste perceber que um homem tão poderoso, capaz de construir uma cidade notória como a cidade da Babilônia, pudesse chegar ao fundo do poço como ele chegou. E aí Nabucodonosor tem a possibilidade de perceber que só a soberania de Deus pode salvá-lo. No versículo 29, nós observamos a paciência generosa de Deus. Deus não derrama o seu juízo antes de chamar ao arrependimento. E é isso que ele tem feito ainda hoje. Muitas pessoas estão vivendo uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida sem sentido. Muitas pessoas perderam a alegria de viver, simplesmente porque não se dobraram diante de Deus. Mas Deus não desistiu de você, se você se encontra nesta categoria, se você se encontra nesta mesma situação. Deus deu 12 meses para Nabucodonosor se arrepender. 12 meses, 1 ano. Mas ainda assim, Nabucodonosor não se arrependeu. Nabucodonosor cada dia mais se exaltava. Vejam que coisa extraordinária, como Deus dá oportunidades. No domingo passado, eu falei sobre Jonas e falei a respeito de Zaqueu. Nós cantamos um hino que na sua segunda estrofe diz que Deus nos chamou a muitos mais de uma vez. A segunda estrofe diz assim: chamou-me não só uma vez, tantas, até que o triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Jesus chamou Zaqueu uma única vez, aquele homem pecador perdido,
e ele rapidamente recebeu Jesus na sua casa. Deus precisou chamar o profeta Jonas, que conhecia perfeitamente bem a Deus, 2 vezes, para que ele pudesse se dobrar diante do Senhor. Ele passou por momentos difíceis, como Nabucodonosor, para que pudesse voltar para Deus. E como eu disse, Deus deu a Nabucodonosor 12 meses para arrepender-se. Deus também tem falado a você que me ouve nesta noite. Ele não quer que você pereça. Ele tem lhe dado muitas oportunidades. Talvez você seja até membro de uma igreja, tenha o seu nome no hall de membros da igreja, mas ainda não tem o nome escrito no livro da vida nos céus. Eu não sei, eu não conheço o coração de ninguém, eu não estou ofendendo nem atacando ninguém. Eu só estou querendo dizer que há muitas pessoas que infelizmente têm os seus nomes escritos no livro, no hall de membros de sua igreja, mas não no livro dos salvos nos céus. E é por isso que Jesus disse que naquele dia dirá a muitos: apartai-vos de mim. Mas eu era membro de uma igreja, eu não te conheço. Noé pregou 120 anos, como eu disse. E depois de 120 anos, somente ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas foram salvas. E já havia milhares e milhares de pessoas no mundo. Sodoma teve o testemunho de Ló. Sodoma e Gomorra. Jerusalém, antes de ser levada cativa, ouviu o brado dos profetas que a convocaram ao arrependimento, mas ela não se arrependeu. Hoje Deus está estendendo a sua graça, dando mais uma chance a você, mais uma oportunidade a você, porque desistir não é uma opção para Deus. E Ele deseja ver todas as pessoas arrependidas diante dEle. Cada dia é um dia de graça. É mais uma chance que Deus dá ao homem perdido no pecado. E não adianta você achar que por ser um bom profissional, um bom pai, um bom marido, enfim, um bom cidadão, é o suficiente para que você vá ao céu. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça e não pelas obras que praticamos. A dureza do homem que rejeita ouvir a voz de Deus é algo triste, é doloroso, é o que nós observamos no capítulo 4, versículos 4 e 29. Nós vamos encontrar Nabucodonosor feliz e calmo, passeando no palácio, a despeito do solene aviso de Deus, lá no versículo 29. Ah, se cada pessoa hoje pudesse perceber o perigo que se encontra a sua alma se não se voltou para Deus, essa pessoa ou essas pessoas cairiam com o rosto em terra. Essas pessoas gritariam por socorro. O inferno está com a boca aberta. O diabo deseja jogar lá o maior número de pessoas possível. Há um abismo debaixo dos pés de muita gente, muitos até que me ouvem. Os demônios querem levá-lo à perdição. O tempo é de emergência e não de folguedo. Mas muitas pessoas estão aí vivendo como se nada tivesse acontecendo e como se fossem eternos neste mundo. Nós observamos ainda no versículo 30 que ao invés de dar glória a Deus, Nabucodonosor se exalta. Ele diz assim: eu edifiquei com o meu grande poder para a glória da minha majestade. Que triste. Há muita gente que age da mesma maneira. Tudo o que eu tenho, eu ganhei através dos meus esforços, através do suor do meu rosto, através daquilo que fiz, daquilo que plantei, daquilo que reguei, daquilo que colhi, enfim, através dos meus grandes esforços. Isso não é o suficiente, isso não é o bastante, isso não garante a ninguém um lugar nos céus. Para Nabucodonosor, ele era a causa, o meio e a finalidade de tudo o que acontecia no seu reino.
Tudo girava em torno da realeza imperial. Aqui nós temos a soberba, e a soberba precede a ruína. A autoglorificação torna o homem cego, tolo e endurecido, e até embrutecido. A prosperidade não é garantia contra a adversidade. A Babilônia era a cidade mais rica do mundo, a cidade mais poderosa do mundo, mas ela não pôde fazer nada por aquele que a construíra, porque tudo pertence a Deus. E nesta noite, antes de concluir esta mensagem, eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração. Renda-se ao Senhor. Reconheça que você não é absolutamente nada, como eu também não sou. Nós somos pó e ao pó voltaremos um dia. Somos importantes para Deus, sim, porque senão Ele não nos teria dado Jesus, senão Ele não nos daria oportunidades. Mas do ponto de vista físico, nós não somos nada. A nossa alma é importante, mas o nosso corpo é pobre. O nosso corpo vai se desfazer um dia. Portanto, entregue a sua alma a Deus. Faça o que Nabucodonosor só fez depois de 7 tempos de sofrimento. Depois de ter chegado ao fundo do poço, ele foi capaz de reconhecer que só Deus é o Senhor. Reconheça nesta noite que só o Senhor é Deus e que só Jesus pode salvá-lo. Abra o seu coração, receba-o como seu Salvador e a sua vida passará a ter sentido. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar o hino 46 do cantor cristão, mas antes eu vou apresentar os nomes das pessoas que nos enviaram pedidos. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem da irmã Dirce e família. Elas perderam a irmã Dirce e sua família, seus irmãos, netos, e, enfim, todos os familiares que acabaram perdendo a matriarca, a senhora Maria José, e estão tristes. Que Deus possa confortar os seus corações. Também quero continuar pedindo por minhas irmãs Ana Maria e Vasti. Quero pedir pela Marina, pela irmã Rosiclei, irmã Ângela, irmão Luiz Munhoz. Quero pedir aos irmãos que se lembrem da família da irmã Silvia Oliveira, seu pai, sua mãe, a ela, seu esposo, enfim, a todos os seus queridos. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem dos pedidos da irmã Eliana, o seu irmão Luiz Ângelo e José Roberto, digo, e por toda a família. Continuamos orando pela irmã Heleninha e também por aquelas pessoas pelas quais ela tem pedido oração, aquele senhor lá de Rio Preto, o senhor Roberto, ela me disse ontem à noite, e também o senhor Valmir, de Ribeirão Bonito. Ela pediu oração pelo Cael e pelos seus pais. Gostaria que os irmãos se lembrassem do irmão Manuel Teixeira de Campinas, pedido do meu irmão Inácio. Também que continuássemos orando pelo Itamar, que é irmão da minha cunhada Idânia, lá no seu trabalho tão importante na cidade de São Carlos. Gostaria que os irmãos se lembrassem da irmã Maria Guimarães Cardoso, da irmã Olga Sueli, do senhor Marco Antônio e da Tatiana Cristiane Mateus Florão, sobrinha do irmão Antônio Mateus. São muitos os pedidos, que Deus a todos abençoe. Nós vamos cantar, portanto, o hino 46 e em seguida eu vou orar concluindo o nosso culto desta noite.
Meu Senhor eterno, meu Pai querido, quero agradecer-te por tua palavra que tão de perto fala ao nosso coração e quero te suplicar, Senhor, pelos pedidos apresentados nesta noite. Sê com cada pessoa que precisa das nossas orações, que todas elas sejam alcançadas pelo teu grande amor, que possamos ver muitas destas vidas preciosas completamente restabelecidas, aqueles que enfrentam problemas de outra ordem, também que elas tenham seus problemas solucionados por ti, e que tenhamos a alegria de ver muitos sendo alcançados pelo amor de Jesus, porque nunca desistes de ninguém. Ó Deus, nós confiamos no teu poder, nos colocamos nas tuas mãos e queremos levar muitas pessoas a receberem a Jesus como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Pai, guarda-nos durante toda esta semana. Nós oramos em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem